Hoje eu vou falar sobre redes sociais, sobre perfeccionismo, sobre baixa autoestima e sobre como o julgamento dos outros nos afetam diretamente. Olá, eu sou Eclipse e eu espero que você se sinta bem-vindo nesse canal. Lembrando que você não precisa fazer parte da fandom, muito menos vai levar spoiler nesse vídeo. Mas caso você esteja interessado ou em saber mais parte da história ou do personagem, eu posso deixar aqui os links no fixado, inclusive de sites onde você possa ler, vídeos para você assistir e saber mais do personagem. Já que esse vídeo vai ser tanto a análise dele, sobre tanto como ele é como personagem, mas também quanto ele é identificável e como a gente pode aprender com ele. Esse personagem é de um jogo que vai virar anime lá em outubro, chamado Twisted Wonderland. Ele, inclusive, é um dos personagens que aparece no trailer. Mas sem mais delongas, vamos pro vídeo. Viu é um dos modelos mais famosos do mundo e tem 5 milhões de seguidores no Instagram. Ele foi criado por seu pai, que é um dos atores mais influentes do meio de atuação, agora diretor Eric Venui. Apesar de ser filho de um dos maiores atores, Viu decidiu não ser associado a ele. Não porque ele seja um pai ruim ou tenha traumas, muito pelo contrário. Eric foi um pai maravilhoso e amoroso com seu filho, criando ele sozinho. Ele foi pai solo a vida toda e sobre a mãe de Viu nada se sabe sobre ela, nem mesmo ele menciona ela durante a história, ou sobre a infância. Viu fez isso para não ser chamado de Nepo Baby ou ter seu sucesso associado a seu pai, ou que ele é talentoso só pela influência dele, que é uma coisa que acontece muito nesse ramo. Viu é um dos personagens mais bem escritos e humanos que eu tive o prazer de conhecer. Ele é tão identificável quanto odiável à primeira vista. Embora com o tempo apreciamos ele e seu último ato no final. Ele nos é apresentado como o típico personagem narcisista, convencido, e nós odiamos ele. Mas depois que conhecemos mais dele, a gente se identifica tanto e passa a gostar tanto dele como personagem que é meio impossível continuar odiando ele. Antes do desenvolvimento de Viu, que é quando nós simpatizamos um pouco mais com ele, antes nós vemos um garoto convencido, narcisista e perfeccionista que quer que tudo saia perfeito do jeito dele, ou que não tem vergonha de dizer os erros das pessoas e corrigir elas. Depois vemos uma versão mais grata de Viu, mais doce, mais amigável, mas ainda rígida quando necessário, faz parte da personalidade dele. A única coisa que ele esqueceu é que se você estiver sendo brutalmente honesto o tempo todo, você está sendo muito mais brutal e cruel que sincero. O real problema de Viu no arco dele é sobre como ele ouve tudo que falam sobre ele e como ele internaliza isso. Sobre a falsa recompensa do mérito, sobre como a forma que as pessoas nos percebem influenciam nossas vidas. Ou seja, tanto nossas vidas quanto nosso perfeccionismo são, sim, fortemente influenciados por outras pessoas. Eu sinto que resumir todo o arco de Viu apenas a problemas com a aparência, a gente retira completamente o real problema aqui. Viu não se sente feio por não ser como Neji. Viu se sente feio porque, apesar de todos os seus esforços, ele nunca vai conseguir ser o número 1. As pessoas nunca vão ver ele como menos que um vilão presunçoso, arrogante e sexy. Ele nunca vai ser o herói porque a forma como os diretores o veem não se encaixa com o que ele deseja. E isso acontece até hoje no meio cinematográfico. Um exemplo de typecasting é a Rachel McAdams, e eu tenho certeza que a primeira coisa que você pensa quando olha para ela é na Regina George. Quando ela estrelou o clássico Meninas Malvadas, estourou e foi um sucesso. E uma coisa comum que muitos atores passam é que quando um personagem deles dá muito certo e eles ficam marcados com ele por ser muito bom, é que todos os produtores sempre vão querer que ele vai fazer a mesma coisa. Tipo, vai ser outro filme, outro personagem, mas vai ter a personalidade daquele outro, que é uma coisa bem chata, na verdade. Tanto que a Rachel fugiu muito desse typecast na época, tanto que ela se afastou um pouquinho do cinema justamente para não ser tão ligada à Regina George. E, sinceramente, não ajuda nem um pouco que tanto Hollywood quanto os produtores queriam que a maioria dos atores fizessem mais do mesmo. Colocar ela na mesma personagem eternamente. Regina era má, mas uma personagem excepcional, brilhante e amada por suas nuances,
E claro, extremamente icônica, ela fez sucesso, porque não fazer o Rachel, não fazer outra Patricinha loira quando ela atuou tão bem nessa, porque não continuar assim para sempre, até saturar a carreira da menina. Quando conhecemos Bill pela primeira vez, é muito comum que nós associemos ele a Regina George, quando na verdade ele tá mais pra atriz dela na vida real, que é Rachel McAdams. Bill se esforçou para fugir do typecasting, realmente, mas até ele admite que esforço não conquista tudo, que isso é um conto de fadas. Por mais que você se esforce, não é regra ser recompensado, a meritocracia não existe. Você não vai vencer, Bill não vai ser o mais belo de todos, se esforçando durante anos numa indústria e cuidando da sua beleza de forma natural e árdua. Por mais que ele tente, ele nunca vai ser o número 1. Esforço é bom, mas isso não significa que venham resultados. Todos nós, assim como ele, queremos estar no palco no fim. Mas acabamos sendo apenas, na maioria das vezes, infelizmente, coadjuvantes, ou então figurantes na maioria das vezes. Você pode ser o protagonista da sua própria história, mas nem sempre essa história será de sucesso, nem sempre você vai chegar onde você quer. Enquanto a Rainha Má tinha um espelho que lhe dizia que ela não é boa o suficiente, ou seja, ela mesma julgando sua própria imagem por causa de suas inseguranças, Bill tem um tablet que, semelhante à Rainha Má, pergunta quem é o mais bonito atualmente. De acordo com os comentários de pessoas em publicações e páginas da internet que sempre dizem que é Neji. Acho esse detalhe simples, mas poderoso em contraste com a Rainha Má, o espelho de forma bastante atual. Quem nunca entrou no Instagram, pesquisou tendências de beleza e saiu pior do que já estava. Se sentiu feio, pequeno e um lixo. Se comparou com outras pessoas, tentou alcançar elas, mas não conseguiu porque o padrão está sempre mudando. Enquanto a Rainha Má se auto-julga o tempo todo com sua própria aparência, Bill se deixa ser julgado pela opinião de outras pessoas, buscando eternamente uma validação que nunca vai consertar ele de verdade. Não é que ele se odeie, ele sabe que está se esforçando, mas sua busca por ser perfeito o cega de enxergar a verdadeira beleza que ele precisa, o amor próprio. Bill, como modelo, ator e influencer, está fadado a ter pessoas o tempo todo falando de sua aparência, de seu comportamento, da forma que ele se veste e até da maneira que ele anda ou fala. Ele é uma figura pública e ser público, infelizmente, dá às pessoas o direito de te julgarem implacavelmente. Ele precisa ouvir o algoritmo, ele precisa ser o que as pessoas querem e esperam dele. Ele precisa usar o que está na moda, se comportar de maneira elegante e carismática, ignorar os haters, porque se ele responder, ele vai ser o imaturo da situação e, infelizmente, principalmente suportar pessoas falando do corpo e aparência dele, mas principalmente da atuação. Ele precisa ser menos que bonito, mas mais que um feio. Não bonito e autoconfiante demais, porque senão você é arrogante, narcisista. Mas não tão feio e simples, porque senão você é invisível, básico, chato e simplesmente sem personalidade. Neji é o equilíbrio dos dois, bonito, mas modesto. Ele não se veste de maneira elegante, a beleza dele é jovial, fofa e adorável, meiga aos olhos de quem vê. Neji é um amor, é um pecado odiar ele, impossível odiar ele. Ele é o que o padrão e o senso comum esperam de uma pessoa bem-sucedida e bonita. Beleza exterior e modéstia por dentro. Neji é angelical, a beleza pura e inocente. Isso atrai os olhos para ele. Ele não é vulgar, ele não é sensual, diferente de Bill, que é o contrário dele. Ou seja, podemos dizer que Neji é chato, sem sal e sem graça, mas na vida real você se sentiria muito mais bem e confortável perto dele do que de Bill. A beleza de Bill intimida, o medo do julgamento intimida, você se sentiria ameaçado e desconfortável. Você acharia ele metido, insuportável, narcisista, você não suportaria ficar um minuto perto dele. No entanto, o motivo pelo qual ele exige tanto que as pessoas estejam arrumadas na presença dele de boa aparência não é por narcisismo. Afinal, Pomifiore, o dormitório de onde ele vem e onde ele reside, não se trata apenas de beleza exterior, mas sim sobre estar bem consigo mesmo. Sua imagem entrega quem você é. Para ele, pessoas organizadas e que cuidam de si mesmas estão mais em sintonia com seus objetivos. A aparência define, sim, infelizmente, quem você é. Se você for inteligente, mas desleixado, vão achar que você é preguiçoso. Se você for desarrumado para uma festa formal onde todo mundo deveria estar ilustre, você vai ser julgado também do mesmo jeito. Então não é apenas questão de narcisismo ou não, mas é mais questões sociais também.
Então não é apenas sobre ouvir o que as pessoas pensam, é sobre cuidar de si mesmo. Afinal, assim como seus objetivos, você também merece atenção. Todos queremos o sucesso, a busca incessante pelo brilho, pela apreciação, pelo sentimento de se sentir bem. É realmente horroroso ver alguém melhor do que você em tão pouco tempo, quando o talento sobressai seu esforço. Quando você não será o mais bonito, mais bem-sucedido, mais bem estruturado ou organizado, apesar de tentar. Você trabalha tanto e não é reconhecido. Você não será mais bonito, por mais que você se pressione. Você não será o mais sucedido, por mais que trabalhe. Você não será o melhor artista, por mais que tente e treine. Todo mundo parece melhor. Isso dói. Você tenta, mas ainda se sente inferior, ao ponto de não querer mais tentar. Quando você se sente perdido enquanto a vida de todos ao redor parece estar caminhando, menos a sua. Você é aquele que mais tenta, mas continua no fundo do poço, amarrado por uma corda, e sempre que você tenta se afastar, ela aperta, estagnando no lugar. Sempre que você vai muito longe, ela estica e está sempre lá. Quando você tenta melhorar sua situação e dá tudo errado, ela te puxa de volta para o fundo do poço. De novo. Prazer. Sua corda é o autossabotamento, o auto-ódio, e o poço é literalmente o quão desanimado você fica, a exaustão. Ou seja, uma coisa que o Will tem que todos nós temos é essa necessidade de ser perfeito e também de validação. Infelizmente, a gente tem meio que isso de querer ser validado em alguma coisa. E eu não estou querendo dizer que é validação romântica, alguma coisa. Todo mundo quer validação, seja ela profissional, amorosa, seja para você se sentir melhor consigo mesmo, você quer se validar de alguma forma, e isso não é uma coisa ruim, é exatamente ruim. Mas também você não precisa ir ao extremo. Perfeição não existe. A perfeição não é uma coisa que você vai conseguir de uma hora para outra. E nada do que você faz, absolutamente nada do que você faz foi em vão. Você pode estar desenhando hoje, você pode olhar para o seu desenho e detestar o que você está fazendo hoje, porque mesmo depois de tanto tempo, você não desenha tão bem quanto uma artista que, sei lá, começou há 6 meses atrás, já está profissional. Da mesma forma que tem pessoas da mesma idade que você, que já comprou uma casa, que já tem um curso favorito, alguma coisa, e você fica se culpando porque você poderia ter feito um melhor. E isso vai em tudo. Ou então, até mesmo padrão de beleza, que é uma coisa que é falado também com o Michioli. Sobre quanto, não importa o quão bonito a gente seja, se a gente for depender de outra pessoa, ou então de padrão, se incluir um padrão para se sentir bonito, você vai se odiar a vida toda. Você tem que entender que o padrão não foi feito para incluir você. Pelo contrário, ele foi feito para excluir. Ele foi feito para você não se gostar, para você se odiar, para que você tenha a necessidade de mudar uma coisa em você que é completamente normal. Mas se você olhar numa revista, se você olhar no Instagram, se você olhar em qualquer outro lugar, você vai se odiar. Uma coisa que Will provou para mim, antes de eu ver seu desenvolvimento, é em como pessoas bonitas que sabem que são bonitas, o que não é o caso dele, porque ele tem baixa autoestima no fundo, por mais que ele esconda, é que enxergamos pessoas confiantes de si mesmas, principalmente as pessoas bonitas, de aparência impecável e aquelas que se cuidam muito, são arrumadas, nós tendemos a ter uma certa antipatia por elas. Nós tendemos a ver essas pessoas como egoístas, metidas e narcisistas. Vemos aquilo como ser convencido. Você é bonito, mas não pode dizer isso, senão você é odiado. E não que eu esteja dizendo que não existam pessoas bonitas que são assim. Meu conselho para você é que antes de você tentar consertar o que você tem por fora, no exterior, você tem que consertar o seu interior. Olhe para você mesmo por dentro. Não pensa, não tenta resolver a sua aparência, tenta resolver o seu psicológico, a sua mente. Enquanto você tiver essa insegurança, nada vai ficar satisfeito para você. E eu estou falando sério. Meu conselho para você que está sofrendo disso, de não ter autoestima em quesito de aparência, é que antes de você consertar o que você tem por fora, conserte o que você tem por dentro.
faça terapia, tente descobrir mais sobre você mesmo, sobre o que você gosta, o estilo que combina com você. Mas acima de tudo, não vai pelo lado mais fácil não, porque sempre dá errado e nunca vai resolver teu problema. Sinta-se seguro por ser quem você é, não porque você está fazendo cirurgia plástica, porque você está cheio de maquiagem, não que tenha problema com isso. Mas confiança é uma coisa bonita e é muito mais bonito quando você descobre que você se ama. Tá tudo bem você não acordar bonito o tempo todo. E nem sempre você vai sair bonito em todos os ângulos. Cada um tem seu ângulo, na verdade. Nem todas as roupas vão combinar com você, mas no momento que você encontrar seu estilo, o tipo de roupa que você gosta, tudo vai encaixar. Então, nem tudo se trata sobre aparência, principalmente saúde mental. Então, se cuide. O Will tem uma baixa autoestima. Ele não se odeia, mas ele tem uma baixa autoestima muito grande. Ele cresceu ouvindo pessoas falar mal dele desde criança pelas coisas que ele faz. Desde criança ele é criticado porque por mais que ele seja bonito, por mais que ele atue bem, ele ainda sempre vai ser visto pela imagem que as pessoas fazem dele. Ele não é visto como modesto, ele não tem uma aparência fofa e angelical como Neji, ele não é considerado adorável o suficiente para ser um mocinho como Neji. Depois disso, nós chegamos no auto-ódio, no momento em que ele percebe que por mais que ele tente, ele nunca vai conseguir, e quanto mais ele não consegue, mais ele se afunda na raiva, quanto dos outros, quanto dele mesmo. Então, meu conselho, se você está passando por isso, é pare de ficar se forçando e se pressionando tanto. Você também merece atenção, e por mais que eu sei que você está tentando aos pouquinhos, e por mais que eu saiba que perfeccionismo é horroroso, é uma praga difícil de se livrar porque eu sei, você tem que entender que cada erro faz parte do processo. No momento em que você faz algo divertido como hobby, vira algo que tem que ser perfeito, e eu já passei por isso na arte, no desenho para ser mais específica, e acabei me auto-sabotando muito também, e você acaba no auto-ódio. O que começa com uma coisa divertida que você gosta de fazer acaba se tornando um fardo, uma coisa horrorosa, porque por mais que você tente, você só se sobrecarrega. Você não consegue chegar onde você quer. Você tem que entender que por mais que você seja o protagonista da sua própria história, nem sempre ela vai ser somente de sucesso. E tá tudo bem. Realmente, nem sempre você vai chegar onde você quer e está tudo bem. Você sempre pode continuar tentando. Não seja o melhor pelas outras pessoas ou pela validação de outras pessoas. Seja o melhor para você, por você. Nos cobramos muito por arte, nos cobramos muito para ser bem-sucedido, por aparência, por estabilidade financeira e passamos por cima do nosso próprio bem-estar. Está tudo bem errar, está tudo bem não ser perfeito. Tudo é um aprendizado. E sempre vai ter alguém melhor do que você, isso é fato. Você não é o número 1, mas sempre pode melhorar, você sempre pode continuar tentando. Então, meu conselho é não desista de você, não se cobre, não se odeie. O amor vai quando você se pressiona, seja gentil consigo mesmo, você é dono da sua própria trajetória. Então, você sempre vai ter o direito de escolher o que fazer com ela. Se será doloroso e desmotivante, mas valerá a pena algum dia todo o seu esforço e trabalho duro. Ou então se será só doloroso e você vai continuar na mesma rotina se autocriticando para sempre. Todos os erros, absolutamente todos os erros na sua vida não são em vão. Você sempre pode aprender, você sempre pode inovar e você sempre pode fazer algo novo na sua vida. Então, se você quer melhorar, faça ser divertido, faça o que você ama e se for chato, faça valer a pena. Will pode não ser o herói na história principal dele, e ele pode não ser o herói perfeito aqui, mas seu desenvolvimento deixou ficar no palco até o final por todos nós, por nossa causa, para que pudéssemos enxergar nossos próprios erros. Ele tem as luzes sobre ele hoje. Hoje ele é o protagonista. Hoje é o dia dele brilhar. Mas não porque ele foi o melhor, porque ele é mocinho, porque ele é o personagem perfeitinho da história, o bom exemplo, mas sim pelos erros dele e como ele conserta isso. Eu espero que você fique bem, seja você de rumo de artes, redes sociais, universitário ou até mesmo CLT. Eu espero genuinamente que você melhore, que você aprenda a apreciar seus pequenos erros, porque eles fazem parte do seu caminho, de quem você é, da sua caminhada, e que você consiga corrigir eles também. E que você cuide de você mesmo um pouco mais, não se julga tanto não. Então, é essa a mensagem que eu tenho para deixar hoje.
Eu espero que você fique bem e eu desejo de todo o meu coração toda a felicidade do mundo para você. E eu fico por aqui. Um monte de abraços quentinhos para vocês e até a próxima.